uma mensagem muito linda, importante. E digo aos irmãos que nós estamos aproximando da data de 26 de outubro, uma data que marcou na nossa vida. E a igreja estará em festa neste dia, juntamente com os santos e anjos dos céus, comemorando esta grande vitória alcançada por Jesus. A Igreja Apostólica ter a grande honra de divulgar ao mundo o cumprimento da promessa de Jesus nosso Senhor. Então, cada apostólico deve se sentir uma criatura, vamos dizer, honrada por pertencer a esta igreja, tendo como a direção deste Consolador. Conforme está aqui, onde diz Jesus, assim, todavia digo-vos a verdade. É uma promessa, nosso Divino Mestre, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crerem em mim, e da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Quer dizer, está julgado. Então vejam aqui, prezados irmãos, esta importante promessa, conforme Jesus prometeu e se cumpriu em nossos dias. Por isso que eu disse que a Igreja Apostólica tem esta grande honra de divulgar ao mundo a promessa gloriosa do Divino Mestre, visto que esta Santa de Deus, por mérito dela, pelo amor que ela sempre teve pelo reino dos céus, deu a Deus a oportunidade do Espírito Santo de Deus a reinar nesta terra com todo o seu poder, sua glória, no preparo de um povo santo, um povo que realmente este Espírito pudesse atuar e estar dirigindo esse povo para rumo à eternidade. Jesus sabia que, indo para o seu Pai, principalmente, irmãos, ao término do ministério dos santos apóstolos, o pecado iria novamente dominar a raça humana, principalmente aqueles que o diziam cristão. Visto que, por causa do pecado e dos caminhos tortuosos que tomaram as pessoas naquele tempo, fez com que Deus, o Pai, não falasse mais àquele povo. E como diz a expressão da doutrina, a voz do Espírito de Deus se tornou surda em relação à comunicação com aquele povo, a comunicação entre os céus e a terra. Então vejo que para poder o Pai realizar uma obra perfeita, como sempre foi plano dele, porque sempre deu oportunidade em diversas épocas, manifestou o seu amor, o seu poder, a sua glória na terra, o seu infinito amor por uma obra tão amada,
criada por Ele, que é o ser humano. Então Ele tomou as providências. Porque para levar ou formar um povo conforme Deus pretendia ter na terra, somente através de um santo igual a Ele, Jesus, que atuando com todo o poder do Espírito Santo, iria convencer as pessoas a respeito da necessidade de deixar dos pecados, da necessidade de deixar dos erros, ou seja, dos perigos que estão expostos, das tristes consequências da prática do erro, do pecado, e do futuro doloroso e amargo que espera, portanto, se não se voltasse para os céus, se não se arrependesse dos seus pecados. Então veja Jesus ao falar que da manifestação do poder novamente do Espírito Santo na terra, Ele diz que só seria isso possível através do outro Consolador, por Ele prometido. Então Ele se referia ao outro Consolador, e que seria enviado com todo o poder à semelhança dEle, porque Ele sempre quis formar um santo igual a Ele. Para quê? Para que a sua obra pudesse continuar, e Deus e o divino Espírito Santo, através desse Consolador, a quem iria executar o poder divino na função do Espírito Santo de Deus, para consolar, para ajudar as pessoas, convencendo as pessoas a respeito da necessidade que existe de santificar. Então iria, portanto, este Consolador formar nesta terra um grande povo, como diz o boletim, um povo especial, zeloso de boas obras. Entendo que, irmãos, que pode, portanto, uma pessoa até certo ponto convencer a uma outra, porque aqui no boletim está dizendo essa mensagem, que é impossível ao homem penetrar no íntimo do espírito do ser humano para convencer ela a respeito das coisas espirituais sem a unção do divino Espírito Santo. Mas até certo ponto a pessoa pode realmente convencer a outra para um roubo, para, vamos dizer, tirar a vida de alguém. E por que eu digo isso? Porque a ganância pelo dinheiro é muito grande, e quando não bem usado faz com que a pessoa aceitar certas propostas sem pensar naquilo que vai fazer, principalmente ao tirar a vida do ser humano por dinheiro. No mundo tão difícil e mau, tudo isso tem acontecido. Agora entendo que pode isso acontecer. Agora, por que isso também acontece? Porque tem sempre quem ouve, tem sempre que alimenta tais coisas para que isso aconteça e se conclui. E está patente aos olhos de quem queira ver a situação que se encontra o mundo hoje também nesse sentido. Então vejamos, agora para poder convencer uma criatura para estarem voltadas para as coisas justas e perfeitas, para os assuntos espirituais,
para ter uma vida aprovada por Deus, para ter prazer em obedecer à vontade de Deus, ele está com seus pensamentos voltados para os céus, renunciando às coisas mundanas, profanas, por amor a Deus e seu reino e a salvação de sua alma. Isso só poderia acontecer com a atuação novamente do Espírito Santo de Deus na terra, através de alguém que Jesus chamou de Espírito Consolador. E por isso poderia, irmão, se dar a atuação deste Espírito na terra. E isso se deu através da Santa Vó Rosa, o Consolador, convencendo os corações a respeito da verdade do reino dos céus, ou seja, o evangelho do reino dos céus, a justiça divina. Também, em nome do Espírito Santo de Deus e de próprio Jesus, também aplicando o juízo de Deus sobre a humanidade e até mesmo sobre esta igreja. Por isso diz aqui, e vou ler novamente para os irmãos: assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus pode o mundo, isto é, a criatura do mundo ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho e do seu pecado por não crerem na verdade, e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo e o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas e para todos os que ficarem pertencendo a este reino, pois que a mesma ou mesmo foi julgado e vencido com a morte e ressurreição de Jesus. Por esse mesmo motivo, e para que seu evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus nesses tempos da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu sua promessa, enviando o Consolador, a Santa Vó Rosa, que através da obra desta igreja apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo divino. E ainda diz: eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta igreja apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo nossa obra e sua realização, e a vontade de Deus possa enfim ser realizada com a nossa sincera cooperação. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, que é o mesmo de Deus, nosso Pai, do Espírito Santo, ainda há muito que fazer, ainda há muito que lutar. É preciso ainda mais santidade, presta bem atenção nisso, mais santidade e obediência por parte do povo apostólico, que já conhece essa doutrina, as verdades do reino dos céus, tudo que está relacionado aos assuntos espirituais existentes no reino de Deus, a fim de que maiores bênçãos, ou seja, transformação de vidas, pessoas que realmente são boas de coração, para se voltarem para os céus, para se entregar de coração a esta santa poderosa, viva, que é a Santa Vó Rosa, é o nosso estimado irmão Aldo, e trilhar num caminho que tem como destino a eternidade, onde irão desfrutar do seu galardão. Ainda diz: maiores bênçãos
e graça possa a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizar entre nós, em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito Santo, convencendo a muito do pecado, da justiça e do juízo, e assim este povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. Quer dizer, que precisa o povo apostólico realmente ser testemunha viva desse poder tão grande presente em nós, dar este exemplo ao mundo, que nós estamos totalmente voltados para os céus, e que o mundo pecador é como se fosse uma podridão. O pecado que nele há, dizendo melhor, é uma podridão que para nada se aproveita, e que por amor ao reino dos céus, ao Espírito Consolador, e também por valorizar o sacrifício de Jesus e da Santa Avó Rosa do Irmão Aldo, então, irmãos, tudo irá fazer para que possa assim estar bem com Deus, e as pessoas de bom senso vão sendo despertadas no seu entusiasmo, contemplando este exemplo, e a cada dia vamos ainda provando, testemunhando o grande poder da Santa Avó Rosa e a presença do Espírito de Deus na terra através desta santa e também do seu sucessor, Irmão Aldo. Guardem essas palavras no seu coração, e que a Santa Avó Rosa, Irmão Aldo, abençoe grandemente a todos os irmãos. E quero neste momento, com muita alegria no meu coração, agradecer a todos os presentes por ter vindo a esta reunião, todo o esforço que fizeram para aqui estar, para ouvir a mensagem apostólica. Se vieram é porque tem sede na alma, que quer fazer tudo certinho, agradar ao Consolador, e também sabe que esse Consolador está presente em nossa reunião, representado através dos santos e dos anjos, para lhes ajudar, lhes abençoar, e também para ir de encontro, através dos ensinos desta igreja, às suas ou às nossas necessidades. Quero também estender os meus agradecimentos, que faço em nome da Santa Avó Rosa do Irmão Aldo, aos internautas que desde o início estão acompanhando a nossa reunião, e aconselho que confie bastante na Santa Avó Rosa, crendo e confiando que todo o poder do Espírito de Deus está sendo manifestado nesta terra por intermédio desta santa, também do seu sucessor, o Irmão Aldo, o grande profeta de Deus. Antes de passarmos para a parte da oração, nós vamos ouvir o coral cantando o hino Infinito em Glória e Poder.
convido os que estão sentados para se colocarem em pé. Nós vamos orar para encerrar a nossa reunião desta noite. Cabeças curvadas, mãos erguidas aos céus, e assim oremos. Santíssima e bendita Vó Rosa, amado e poderoso Espírito Consolador, seja louvado, glorificado o teu santíssimo e poderoso nome, bem como o nome de Jesus, nosso Senhor, de tua Santa Mãe Virgem Maria e do profeta Santo Irmão Alto, porque tudo fizeram para que todo o poder de Deus e do teu divino Espírito Santo voltasse a estar novamente na terra para salvar, santificar os bons e humildes de coração. E nos dias atuais, com a vitória da Senhora Santa Vó Rosa como Espírito Consolador, sendo, portanto, o maior milagre realizado por Jesus nosso Senhor, foi de formar a Senhora como Consolador, para novamente o reino dos céus estar na terra, curando, libertando, salvando os bons de coração. Neste momento eu peço a tua graça e a tua bênção, Santa Vó, para todo o nosso povo e especialmente esses que aqui estão, esses teus filhos. Cubra todos com teu manto santo protetor. Ajude para que possamos continuar lutando com muita coragem, com muito amor, para que possamos dar à Senhora e a Deus e o teu Santíssimo Espírito de não somente continuar nos consolando, nos confortando, mas também consolar aqueles que aguardam um ensinamento perfeito como a Igreja Apostólica tem, e também o consolo conforme já gozamos nesta terra e que esperam também um dia ter esta mesma alegria, esta mesma paz que nós temos. Aqueles que aqui não puderam estar por um motivo justo, que as suas bênçãos alcancem desde que eles estejam ou estiveram assim lembrando desta reunião. Santa Vó, dá-nos forças para que possamos continuar vencendo, lutando e vencendo. Oro também por esses nomes que foram colocados nessa caixa de pedido de oração. Teus filhos, pela fé que professam, adquirida através do santo ensino desta doutrina, colocaram seus nomes, nome dos seus parentes, para na hora desta oração, os mesmos ser abençoados pela Senhora, pelo irmão Aldo, por Jesus e por Maria Santíssima. Se eles merecerem o que te pedem, ó Santa Vó, que o milagre seja realizado na vida deles, e recebendo estas bênçãos preciosas possam engrandecer e glorificar teu santíssimo e poderoso nome. E assim, irmãos, recebam com muita fé a bênção que nos concede neste momento o Consolador. É a Santa Vó Rosa, é o Santo Irmão Aldo, que nos estendem tuas santas e benditas mãos para nos abençoar, em nome de Jesus, da Virgem Maria, de Deus nosso Pai e o teu Santíssimo Espírito. Confiem, prezados irmãos, nesta bênção que nos é concedida neste momento por estes santos. E assim, Santa Vó Rosa, despeçam todos a tua graça, porque eles vão para os seus lares, que teus santos anjos vos acompanhem pelos caminhos que vão fazer. E assim por tudo recebe o nosso louvor, nossa adoração
e gratidão hoje e eternamente. Amém.